agora a segunda parte da aula passada, que é, a gente vai falar um pouco sobre reações transfusionais tardias. Quem tiver alguma dúvida pode ir perguntando. Então, as reações transfusionais tardias também são divididas em duas classes, como as imunológicas e as não imunológicas. Isso vai depender se tem reação antígeno-anticorpo no mecanismo de ação. Dentre as imunológicas, nós vamos ter a hemolítica tardia, a refratariedade à transfusão de plaquetas, a doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional, a púrpura pós-transfusional e imunomodulação, e entre as não imunológicas, nós vamos ter a sobrecarga de ferro e transmissão de doenças infecciosas. A gente vai falar sobre algumas delas, tá bom? Então, falando um pouco das imunológicas, um paciente de 47 anos deu entrada no hospital por hemorragia digestiva alta. O paciente estava hemodinamicamente estável, com hemoglobina de 7, e resolveram fazer a transfusão de um concentrado de hemácia para fazer endoscopia, sendo evidenciada uma lesão gástrica infiltrativa e sangrante, e feita hemostasia e biópsia da lesão. 4 dias após, esse paciente evoluiu com um novo sangramento, permaneceu hemodinamicamente estável, mas com HB um pouco mais baixo, 6,5, e solicitaram mais 2 concentrados de hemácias, que na verdade nem tinha muita indicação, mas isso não é o motivo dessa aula. Nos testes pré-transfusionais, notou-se uma pesquisa de anticorpos regulares positivas e foi identificado um anticorpo anti-agrande. O paciente acabou recebendo os concentrados, respeitando esse anticorpo, e não teve intercorrências. Então, sobre que reação a gente está falando? A gente vai falar um pouquinho sobre a imunização, que é uma reação tardia, é um aparecimento no receptor, de um novo anticorpo clinicamente significativo contra algum antígeno eritrocitário, detectado ou pelo teste da antiglobulina direta positiva, com direto, ou pela triagem de anticorpos irregulares positivo, API positivo. E a ausência de sinais clínicos ou laboratoriais de hemólise, ele não pode estar hemolizando. Existem vários antígenos imunogênicos, alguns na membrana celular, nas membranas celulares, como o antígeno anti-HLA, que tem os leucócitos, e antígenos de grupos sanguíneos eritrocitários, que tem na superfície da hemácia, como RH, KEL, DUF, KID, entre outros. Existem pacientes sob maior risco de imunizar, que são basicamente os pacientes, as mulheres que já engravidaram, e pacientes que já transfundiram previamente. Então, para criar um anticorpo, ou teve alguma gestação prévia ou uma transfusão prévia. Obviamente, os pacientes que mais transfundem são os pacientes com maior risco, por transfundirem mais. Então, anemia falciforme, pacientes oncohematológicos, leucemias, linfomas, eles transfundem bastante. Cirróticos, pacientes renais crônicos também. Sinomielite plásmica, enfim, são pacientes que transfundem mais. Vamos continuar o mesmo paciente daquele caso passado, 2 dias depois, do novo sangramento, que ele tinha recebido novas hemácias, ele evoluiu com uma fraqueza, uma dinamia, uma icterícia, os olhos amarelados, a pele amarelada, e febre, sem sinais de infecção e sem sinais de novo sangramento. Foram feitos novos exames laboratoriais e viram que a hemoglobina dele, na verdade, caiu mais, foi para 5, apesar dele não ter sangrado e não estar séptico. E o LDH veio aumentado, de 1.000, bilirrubina indireta também aumentada, a ptoglobina bem baixa, bem consumida, de 6, e reticulócito de 90.000, um pouquinho aumentado. E agora, o que ele está fazendo? O que está acontecendo com esse nosso paciente? A gente vai falar um pouquinho sobre reação hemolítica tardia, tá? Então, quando é que acontece a hemólise tardia? É quando eu tenho algum sintoma clínico, pode ser leve, como febre, icterícia, anemia, pode algumas vezes ser até assintomático, tá? E pode ter sintomas mais graves, como até de uma reação hemolítica aguda. E eu vou ter que ter também o teste direto da antiglobulina positiva, como direto positivo, e um anticorpo novo no eluato ou no soro do meu paciente, e aumento insuficiente dessa hemoglobina, uma queda rápida dessa hemoglobina, ou aparecimento inexplicável de esferócitos. Então, geralmente, quando é que a gente desconfia? Aquele paciente que eu transfundo e não incrementa. Ele não aumenta aquela hemoglobina. Será que é porque ele está sangrando? Será que é porque está infectado e está consumindo? Ou será que é porque ele está embolizando e aquilo não está rendendo por isso,
ou uma queda rápida da hemoglobina sem exteriorizar algum sangramento. Então, a gente sempre tem que desconfiar nesses casos de uma hemólise. A incidência varia, né, de 1 para a cada 11.000 a 1.500 unidades transfundidas, e a máxima destruição dos eritrócitos pode acontecer de 4 a 13 dias após a transfusão. Lembrando que as reações tardias são todas após 24 horas da transfusão, tá? E ela pode acontecer um pouquinho mais cedo, com 24 a 48 horas após a transfusão, quando a gente tem uma resposta anamnésica. O que é isso? É quando já se teve aquele anticorpo, ele por algum motivo acabou baixando os títulos, e quando você entra em contato com aquele antígeno de novo, a sua memória imunológica acaba produzindo aquele anticorpo mais rápido. Então, isso pode acontecer também. A reação hemolítica tardia, eu tenho a hemácia do doador. Oi? Doutora, pronto. Tem um limite em si para ser dado para a reação tardia? Um limite de dias para a gente considerar a reação? Que eu saiba, não, mas geralmente tá nesse período. Mas às vezes a gente vê um pouco depois também. Tá? Tá, obrigada. E só voltando aqui, eu tenho a hemácia do doador, né, com antígeno. Tem os anticorpos ausentes ou em baixo título, né, no sangue do paciente. E aí, quando eu tenho essa interação antígeno-anticorpo, eu vou ter o estímulo à produção de anticorpo com o tempo, que depois vai atacar essas hemácias, né, vai ter essa reação antígeno-anticorpo e vai gerar a hemólise tardia. Muitas vezes a hemólise tardia ela não é detectada, principalmente se for um quadro mais leve, porque pode ser desde um quadro assintomático, com sintomas bem leves, até quadro mais moderado, ou quadro mais grave mesmo, semelhante a uma reação hemolítica aguda. Lembrar que o aproveitamento transfusional é inadequado, que é isso, a gente transfunde, não incrementa, não sobe muito a hemoglobina, então isso é uma das maneiras da gente desconfiar, será que está tendo hemólise tardia ou não, por a gente transfundir e essa hemoglobina não aumentar, e aí a gente fica, e aí, né, o paciente não sangrou, por que que não está incrementando, né? Então é uma das maneiras da gente desconfiar dela e ir atrás, e raramente ela leva ao óbito. Pode acontecer hemólise extravascular ou hemólise dentro do vaso intravascular. E existe também a reação sorológica tardia, que são com novos anticorpos tardios, mas sem sinais e sintomas associados. Quando a gente tem hemólise extravascular, eu vou ter a hemácia do doador com antígeno, tenho a presença, né, de anticorpos no receptor, que não fixam complementos, há essa interação antígeno-anticorpo, e eles são levados para o baço ou fígado ou sistema macrofágico para ter o sequestro, né, e a eliminação dessa entidade antígeno-anticorpo, tá? De sinais e sintomas, a gente pode ter desde uma fraqueza, um mal-estar, uma dor de cabeça, a icterícia, que é a pele, os olhos amarelados, uma febre laboratorial, né, um direto positivo, queda do hematócrito, queda de hemoglobina, aumento de bilirrubina indireta, né, aumento de hemoglobina livre, com hemoglobinúria, e insuficiência renal pode acontecer também, embora seja mais raro. Aqui é só mostrando que dos sintomas mais comuns, a febre e a urina mais escurecida, quando a gente tem hemólise, geralmente essa urina fica um pouco mais escura, mas pode ter dor torácica, calafrio, dispneia, entre outras coisas, como a gente já falou. Para eu dar o diagnóstico, primeiro eu tenho que saber que ela existe para a gente suspeitar e ir atrás, né? Temos que procurar nos exames laboratoriais uma pesquisa de anticorpos irregulares positivos ou com direto positivo, né? E lembrando que na PI positiva vai ter a presença de um novo anticorpo no soro, ou com direto positivo, esse anticorpo vai estar ligado às hemácias, e aí pode ser necessário a gente fazer um eluato para conseguir identificar qual é esse anticorpo que está pregado na hemácia. Então, dentre sinais e sintomas, queda de hemoglobina é o principal, aumento de bilirrubina com dispositivo, aumento de LDH, esferócitos circulando no sangue periférico, que são os exames que a gente chama de provas de hemólise. Pode entrar aí também uma aptoglobina baixa e reticulocitose, como tinha o nosso paciente também. Entre os culpados, né, os anticorpos culpados, sempre o grande chefe é o KID-A, o anti-KID-A, mas podendo ter vários outros anticorpos associados a uma hemólise tardia.
E o tratamento, muitas vezes, é só suporte, tá? Então, assim, eu vou fazer um corticóide, vou fazer alguma outra coisa, às vezes já me perguntaram isso, não tem muito isso, é mais suporte, sempre avaliar a real necessidade de novas transfusões, né, evitar, mas sempre que precisar, obviamente, respeitar aquele anticorpo e dar uma hemácia, né, antígeno negativa para aquele anticorpo, e sempre ficar de olho, né, monitorizar a diurese do paciente, a função renal do paciente, a hemostasia, para ver se não vai cursar com coagulação intravascular disseminada. Então, é um paciente que a gente fica de olho, pode ter casos leves, mas podem ter casos graves, então a gente tem que ficar em cima desse paciente. Em relação a transfusões futuras, né, sempre transfusões futuras, antígenos negativos para aquele anticorpo identificado. Então, uma vez identificado, por exemplo, um antiagrande, eu sempre vou ter que dar no futuro bolsas agrande negativo para aquele paciente, tá? Alguns anticorpos, lembrar que alguns anticorpos, eles vão diminuindo o título com o tempo, e às vezes você faz a PAI da negativa depois de algum tempo. Mas se eu tenho história de que eu já tive algum anticorpo prévio, eu tenho que respeitar aquele anticorpo sempre, tá? Mesmo com o PAI atual negativo. Avaliação caso a caso, se o anticorpo não foi identificado, né? Quando o anticorpo não é identificado, a gente fica, e aí, transfundir o quê? Se tiver só o teste de compatibilidade negativo, retardar a transfusão, em situações de emergência, o que fazer. Então, sempre esses pacientes é bom o hemoterapeuta do serviço estar ciente e saber como é que vai agir em casos de urgência. Mas sempre a gente tentar, né, evitar essas transfusões, principalmente desnecessárias. A prevenção é reduzir a exposição a doadores, né? Quanto menos exposto o nosso paciente, menor a chance dele imunizar e criar um novo anticorpo. Autotransfusão em alguns casos, né? Que o paciente, a gente colhe uma hemácia do próprio paciente para depois transfundir nele. Em alguns casos isso está indicado. Otimizar teste de detecção de anticorpos, né? E manter, o que eu acho que é o principal aqui, esse registro desses anticorpos identificados, sempre para respeitá-los. Então, o ideal era a gente ter um sistema até unificado, nacional, ou até mundial, enfim, porque se eu criei um anticorpo e fui transfundido, isso foi identificado no Ceará, eu viajei para Brasília, por exemplo, e vou, por algum motivo, transfundir lá, o ideal é que eles soubessem que eu já tinha aquele anticorpo. Então, isso é muito importante, sempre olhar o SBS da gente, né, para ver se o paciente já tem anticorpo prévio, que a gente vai ter que respeitar aquele anticorpo. Transfusão antígeno negativo, e faz a gente fazer a fenotipagem eritrocitária quando indicado, porque a gente acaba diminuindo a chance de imunizar. Um outro caso clínico, uma paciente feminina, 24 anos, tá, teve diagnóstico de aplasia medular, após 6 meses de investigação de uma pancitopenia. Então, tinha anemia, tinha neutropenia, tinha plaquetopenia, foi investigar com o hematologista e deu o diagnóstico de aplasia medular. E tinha múltiplas transfusões prévias, né? Após esse diagnóstico, ela foi indicada, né, para fazer um transplante medular ósseo halogênico aparentada, ela tinha um irmão compatível, FULMET, porque era 100% compatível com o doador, que é sendo seu irmão, e feito esse transplante de urgência. Durante o transplante, a paciente evoluiu sem intercorrências importantes, apenas com transfusões devido à pancitopenia, que é muito comum, e após ela pegar a medula, a paciente iniciou o quadro de febre, surgimento de lesões cutâneas, hepatomegalia, fígado cresceu, diarreia importante, além de piora importante do estado geral do paciente. A pele foi biopsiada, sendo compatível com doença do enxerto contra-hospedeiro aguda na pele. O paciente evoluiu bastante grave, apesar de antibiótico terapia, imunossupressão, esporte clínico intensivo ainda óbito. Então, que reação transfusional é essa, né? O que está acontecendo aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre doença do enxerto contra-hospedeiro pós-transfusional. É uma síndrome clínica que ocorre de 2 dias até 6 semanas após a infusão do hemocomponente e é caracterizado por febre, diarreia, lesão cutânea, aumento do fígado, alteração da função do fígado, pancitopenia, que é anemia, neutropenia, plaqueta baixa e até uma aplasia de medula óssea. E, além disso, eu tenho que ter o resultado de alguma biópsia, ou de pele, ou de medula óssea, ou de outro órgão, né, compatível com doença do enxerto contra-hospedeiro, ou a presença do quimerismo leucocitário. Então, é uma reação bem grave, tá?
quadro clínico pode aparecer de 4 a 30 dias após a transfusão. Graças a Deus, é uma complicação muito rara, porque a letalidade dela é bem alta, é mais de 90%. E por que que ela ocorre? Ela ocorre pela presença de linfócitos T viáveis, né, no hemocomponente que o paciente está recebendo. Então, eu vou receber uma hemácia, por exemplo, que tem um linfócito T lá dentro, e quando entra no meu corpo, vai dizer, opa, esse corpo não é meu, não é do meu dono, e vai atacar meu corpo. Então, vai atacar meu fígado, vai atacar minha pele, vai atacar meu trato gastrointestinal, e vai me dar vários sinais e sintomas diferentes. E, além disso, eu tenho a inabilidade do receptor em rejeitar, em brigar com esses linfócitos que está recebendo o mesmo componente. Ou seja, eu sou imunossupressa, né, porque eu fiz um transplante, ou porque eu tenho alguma outra doença autoimune, então eu sou imunocomprometida, e eu não tenho linfócito para brigar com esse linfócito que entrou via hemocomponente no meu corpo. E aí acaba dando toda essa reação da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional. Ou então, por semelhança HLA entre doador e receptor. Então, quando a gente vai receber algum hemocomponente de parente de primeiro grau, a gente tem que também tomar muito cuidado com essa reação transfusional. Aqui algumas fotos do que pode acontecer, principalmente a parte de pele, tá bom? Então, pode ter raste, pode ter pápulas, né? Até lesões erosivas, enfim. E o diagnóstico é basicamente clínico, além de presença de linfócitos do doador no receptor, se a gente conseguir detectar, ou a biópsia de pele, de medula ou de outro órgão mostrando doença do enxerto contra o hospedeiro, né, que vai ter um infiltrado leucocitário, com células apoptóticas, bem típico, né, juntar com o quadro clínico, obviamente. O que é o tratamento dessa doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional? É mais imunossupressão, então a gente vai dar mais imunossupressão para ver se a gente consegue, né, de alguma forma, bloquear aqueles linfócitos T que passaram. E a prevenção é a irradiação do hemocomponente. Então, nesse grupo de pacientes que eu coloquei aqui, então, recém-nascidos prematuros extremos, transfusão intrauterina, pacientes oncohematológicos em quimioterapia, portadores de neuroblastoma em quimioterapia, portadores de imunodeficiências congênitas, quando tem um doador, que é de primeiro grau, né, pai, mãe, irmão, portadores de anemia plástica grave, pacientes transplantados ou pacientes gravemente imunossupressos, esses pacientes têm que receber componentes irradiados, exatamente para evitar a doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional, que é rara, mas ela é muito grave. Então, só lembrando, quando é que a gente vai fazer hemocomponente irradiado, são indicados na prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional, sempre irradiar hemácias e plaquetas de doadores de sangue parentes de primeiro grau, HLA compatíveis e de receptores imunossupressos. Bem, então aqui era sobre doença do enxerto contra o hospedeiro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre púrpura pós-transfusional, que é um episódio de trombocitopenia, a queda da plaqueta, né, da contagem da plaqueta para níveis menores que 20% do antes da transfusão, que pode ocorrer 5 a 12 dias após a transfusão de sangue. E, além disso, presença de anticorpo antiplaquetário no receptor. Eu, particularmente, nunca vi uma, não sei se por a gente não procurar muito, ou se por ela ser um pouco menos comum, mas acho que a gente procura pouco também. E as reações tardias não imunológicas, vamos para elas. Então, a paciente de 19 anos, portador de anemia falciforme, hemoglobinopatia SS, com 2 episódios prévios de AVC isquêmico em esquema de transfusão de troca mensal para manter a hemoglobina S menor que 30%. Em exames de controle, essa paciente apresentava, né, persistentemente ferritina maior do que 4.000, e apesar de está usando, né, aquela ação de ferro com deferazirox, o paciente evoluiu com surgimento de ascite, eritema palmar e alteração de coagulograma. Então, do que a gente está falando aqui? Então, vamos falar um pouquinho sobre hemociderose com comprometimento de órgãos. É quando eu tenho uma ferritina maior ou igual a 1.000, né, a do nosso paciente era 4.000. No contexto de transfusões repetidas, né, de múltiplas transfusões de concentrados de massas, e eu vou cursar com uma disfunção de órgão. Então, nesse caso, a gente está falando de hemociderose com comprometimento de órgãos, né? Então, é o acúmulo progressivo do ferro. Acontece em pacientes politransfundidos, geralmente mais de 10 concentrados de hemácia. Pode ter acometimento sistêmico, tá?
como principalmente no fígado, levando a insuficiência hepática, pode acumular no coração, levando a insuficiência cardíaca e arritmias, nas glândulas endócrinas, né, pâncreas, tireoide, enfim, levando a diabetes, insuficiência adrenal, hipogonadismo hipogonadotrófico, pode ter pigmentação da pele também. Em dados laboratoriais, a gente vai ver essa ferritina aumentada, o aumento da saturação da transferrina, o aumento do ferro hepático, ou em outros tecidos, no coração, no pâncreas e outros tecidos, e a gente pode ver esse aumento do ferro, principalmente com uma biópsia hepática, a ressonância no fígado, a T2 estrela, que a gente vê o acúmulo de ferro hepático, também dá para fazer, para ver no coração e outros órgãos. O tratamento é basicamente agentes quelantes mesmo, né, alguns de uso subcutâneo endovenoso, a desferoxamina, e principalmente que a gente mais usa o oral, o deferazirox mesmo. Então, sempre avaliar, né, se o paciente realmente tem necessidade ou não, e aquele paciente que vai transfundir ou faz essa transfusão crônica, como um paciente falciforme em transfusão de troca, a gente ficar sempre de olho nisso na ferritina, para a gente ver aquela ação de ferro, tá, antes dele ter disfunção hepática. Outro caso aqui, outra paciente, 29 anos, descobriu anemia ferropriva devido a menorragia. Gente, todos os casos que eu tô trazendo aqui são casos reais, tá bom? Não é caso inventado. Paciente de 29 anos descobriu anemia ferropriva devido a menorragia, um sangramento transvaginal importante, após investigação com o hematologista. O paciente estava com hemoglobina de 7, foi orientada à reposição de noripurum ferro venoso, sendo solicitado para o plano de saúde e tratamento. Enquanto a paciente aguardava a autorização pelo plano, a paciente evoluiu com dor de cabeça, tontura e foi procurar uma emergência. Quando viram a paciente na emergência, a hemoglobina muito baixa, vamos fazer transfusão de 2 concentrados de hemácia, devido à anemia profunda, né, que eu adoro falar isso. As transfusões foram feitas sem intercorrências, realmente a paciente foi para casa mais disposta, obviamente, mas numa transfusão que não tinha indicação. 15 dias depois, a paciente evoluiu com febre, icterícia, né, o corpo amarelado, adinamia, artralgia, dor nas juntas, sendo investigada a causa, e para surpresa da paciente, foi solicitada sorologia de HIV e veio positiva. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre transmissão de doenças infecciosas pelas transfusões. A infecção é quando tem uma infecção pós-transfusão, ou de vírus, ou algum parasita, mas não seria por bactéria, porque a bactéria está na contaminação bacteriana que a gente falou na semana passada, sem evidência dessa infecção antes da transfusão. Então, não tinha esse vírus, né, esse germe antes da transfusão, e agora, após a transfusão, ele apareceu. Né, a ausência de uma outra fonte alternativa dessa infecção, e o doador do hemocomponente apresentar evidência da mesma infecção, ou o hemocomponente transfundido apresentar evidência do mesmo agente infeccioso. A gente sabe que, ao longo dos anos, tem ocorrido uma drástica redução da transmissão de doenças infecciosas, por uma melhor seleção dos doadores, uma melhor triagem, uma melhora dos exames sorológicos de detecção de doenças infecciosas, e por uso também da biologia molecular do NAT. A gente sabe que a gente está na época do sangue mais seguro de todos os tempos, né, mas a gente sabe que ele não é 100% isento de risco, né? Existem micro-organismos desconhecidos, então até pouco tempo a gente não sabia o que era a zika, e a gente descobriu que passa por transfusão sanguínea. Então, quantos outros podem existir que a gente ainda não conhece? Né? Existe o período da janela infecciosa, né, aquele período que eu já posso estar contaminada, mas eu ainda não estou produzindo anticorpo para ser detectado nos meus testes laboratoriais, eu posso transmitir para outra pessoa pela doação de sangue. Existem várias outras reações transfusionais que podem estar associadas. Então, aqui é só mostrando como a transmissão de hepatite C, hepatite B, HIV vem diminuindo ao longo dos anos, mas ela nunca chegou nessa linha do zero, né? Então, o risco ainda existe, né? O risco residual é esse risco que ainda resta nas transfusões, e as razões são diversas, né? Pode ser por doação no período antes da soroconversão,
Então, o paciente pode estar nessa janela sorológica de que ele já está contaminado, já tem o antígeno, já passa no sangue, mas ele ainda não formou anticorpo, a gente não consegue detectar nos nossos testes de triagem. E a soroconversão tardia, né? O paciente pode ser daquele tipo de paciente que demora mais. Esperar uma amostra de congelagem e A comer. gente não vai conseguir detectar nos testes laboratoriais. Existem os doadores com infecção crônica, que são imunossilenciosos, que são aqueles que não produzem anticorpo, então ele está infectado, ele tem um antígeno ali, vai passar para o receptor, né, se ele doar o sangue, mas a gente não consegue, não produz anticorpo, a gente não consegue detectar isso nos testes laboratoriais. E existem variantes genéticas também não captadas, aí falando mais de NAT, o NAT ele vai detectar a sequência de nucleotídeo. Então, se eu tenho alguma variação genética e mudou um nucleotídiozinho daquela sequência, vai passar despercebido pelo NAT. E existem os erros dos ensaios laboratoriais, a gente sabe que, querendo ou não, a gente manipula, né, as amostras, né, e nós somos humanos, nós podemos errar, então pode ter erros também por nossa causa. A janela imunológica é um período de tempo compreendido entre a infecção e a habilidade de um determinado teste de detectar o agente infeccioso, e varia conforme a doença e o teste utilizado, né? Então, tem vários patógenos que a gente pode procurar nos hemocomponentes. Aqui os principais que nós fazemos, o tipo de teste, e notando que a janela imunológica, né, ela varia dependendo do tipo de germe e do teste utilizado, né? Então, a gente sabe que um NAT detecta com bem menos tempo do que se eu fizer só um ELISA, por exemplo. E quando é que a gente vai suspeitar, né? Então, pacientes com sorologia prévia negativa, que tiveram um quadro clínico de uma infecção passiva de transmissão sanguínea ou conversão sorológica, naquele paciente que, após uma transfusão, teve sinais e sintomas de alguma doença infecciosa, a gente vai procurar, acha uma sorologia positiva que antes não era, né? E após confirmação, né, da soroconversão do receptor, a gente sempre tem que informar ao hemocentro, até para procurar se aquele doador também tinha, né, também tem essa mesma doença, e isso tenha sido feito, né, tenha sido transmitido pelo hemocomponente mesmo. Aqui é só uma figura mostrando que a gente muitas vezes se preocupa muito com a transmissão de doenças infecciosas, né, mas, na verdade, quanto mais aqui para a direita, mais comum. Então, na verdade, um taco ou uma febre, né, outras reações transfusionais são até bem mais comuns do que a transmissão de doenças infecciosas. Então, os riscos não infecciosos são até 100 até 1000 vezes maiores do que os riscos infecciosos da transfusão. Lembrando da segurança transfusional, né, tem que estar presente desde o começo até o final do processo. Então, desde o recrutamento, da screening de doador, da coleta, do preparo, dos testes para identificar doenças infecciosas, né, na própria agência, os testes pré-transfusionais, né, a questão da indicação médica, né, da indicação da transfusão, da coleta, enfim, da administração da componente. Tudo isso é importante, cada passo desse é importante, por isso que a gente fala tanto de todo passo a passo, e da importância de dupla checagem, sempre a gente tomar muito cuidado com tudo. A frequência de notificação de reação transfusional, ela vem aumentando com o passar dos tempos, isso é muito bom, tá? No Ceará também tem aumentado, tá, as notificações ao longo dos anos, e no Brasil também as notificações de reações transfusionais também vem aumentado. Então, a gente está fazendo um trabalho maior de conscientização, das pessoas saberem o que é uma reação transfusional, para saberem notificar e a gente poder identificar, tá? O número de quase erros graves também vem aumentando, né, e principalmente na coleta e na identificação de amostra do receptor. Então, a gente vê que a coleta, a identificação adequada na amostra é fundamental para evitar erros na hora de transfundir nosso paciente. Número de quase erros graves, né, aumentando ao longo dos anos, aqui são dados da Anvisa, né, chegando a 190 no ano de 2021, lembrando que esses quase erros graves são principalmente
né, o principal local, digamos assim, seria na coleta e na administração do componente, na identificação daquela amostra. Então, realmente, quando a gente fala, tem que ter os 4 identificadores na amostra, quando o paciente vai ser transfundido, você tem que ter o nome completo, a data de nascimento, o prontuário, o CPF, a data da coleta e o nome de quem coletou. Isso não é besteira, isso é importante, porque a maioria dos quase erros está relacionado a isso. A frequência de reações transfusionais, notando que aqui é muito mais comum as reações imediatas do que as tardias, mas ao longo dos anos também vem se prestando atenção um pouco mais nas tardias e notificando um pouco mais, principalmente a imunização. E a grande maioria, verdinha, né, é leve das reações transfusionais, ainda bem, mas existem reações moderadas e graves que a gente tem que ficar de olho também. Quando a gente vai ver o tipo de reação, realmente mais comum, reação febril não hemolítica, reação alérgica, mas o taco também tem aparecido bastante, a imunização também tem crescido a sua notificação. E os pontos principais dessas 2 aulas, na verdade, é a gente saber que reações transfusionais podem ser classificadas pelo tempo, pelo tipo, pela gravidade, pela causa, né? Muitas vezes elas são imprevisíveis, sempre devem ser lembradas antes de indicar uma transfusão e após a mesma. Então, sempre pesar risco-benefício, né, daquela transfusão, se vale a pena a gente fazer. Lembrar sempre da transfusão noturna, né, o ideal é fazê-la só se for uma urgência, porque à noite meu paciente está dormindo, o acompanhante está dormindo, a equipe de enfermagem geralmente está reduzida, então a equipe da agência está mais cansada, então a chance da gente ter um erro, a chance da gente ter uma reação transfusional e ninguém notar é muito maior. Então, transfusões eletivas, pacientes estáveis, o ideal é que sejam feitas durante o dia. E aqui só uma figurinha do Choosing Wisely, né, mostrando que cirurgias eletivas, né, com pacientes com anemia não devem ser feitas, a gente primeiro deve identificar aquela anemia e corrigir aquela anemia adequadamente para depois fazer a cirurgia, já que ela é uma cirurgia eletiva, e o paciente ir mais bem preparado para o centro cirúrgico e evitar riscos diminuir riscos de transfusões. Né, não fazer exames laboratoriais desnecessários, né, só quando indicados, porque a gente às vezes acaba espoliando demais o paciente e causando anemia iatrogênica. Então, tem paciente que está internado que todo dia tem hemograma TAP, TTPA, TGO, TGP, e está tudo normal e todo dia pedem sem necessidade. Então, isso não é bom, isso é muito ruim para o paciente. Não transfundir plasma na ausência de sangramento ativo e alteração de coagulograma, né, às vezes tem gente, vou fazer um plasma porque quer, porque acha bonito. Então, não é assim, né? Então, o plasma a gente faz quando eu tenho uma coagulopatia, alteração de coagulograma com o meu paciente sangrando ativo, ou vai fazer um procedimento invasivo. Evitar transfusões, né, quando possível, se você puder fazer um antifibrinolítico, que vá diminuir o risco de sangramento, que vá controlar aquele sangramento, se possível, a gente tentar antes da transfusão. E evitar transfusões fora de emergências, né, que possam ter outras alternativas, como, às vezes, uma medicação farmacológica, ou o uso de uma recuperação intraoperatória de sangue, ou fazer uma anemia, né, hemodiluição normovolêmica numa cirurgia, enfim, outras técnicas que possam minimizar risco de sangramento e minimizar risco de transfusões. Bem, isso era o que eu tinha para dizer. Estou só para finalizar uma frase que eu adoro, que é da Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custa, que muito vale. Às vezes, quando a gente está aperreado no trabalho, na vida pessoal, eu gosto muito de pensar nessa frasezinha, porque dá um pouquinho mais de ânimo. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia a todos. Bom dia, doutora Lilian. Queria parabenizar e agradecer pela excelente apresentação, certo? E a Raulina, aqui no chat, ela pergunta sobre os exames a serem feitos no paciente com anemia hemolítica tardia, com reação transfusional de hemólise tardia, né? Se existe algum exame específico ou se é mesmo só o TAD, o PAI, né, como é que se faz a investigação de a suspeita, acho que vamos falar um pouco da suspeita, né, e dos exames para poder tentar elucidar.
Eu não estou escutando, não sei se alguém está escutando. Alô, alô, Lilian, estamos lhe escutando, não me escuta? Olha se o áudio... Vou mandar só um instante. Lilian, escuta a gente? Lilian, escuta a gente? Deve ser alguma coisa do áudio do teu computador, mas pode atender a ligação. A Lilian está com problema no som, daqui a pouco a gente retorna, só um instantinho. Lilian, já nos escuta? Alô, alô? Só um instantinho. Lilian, me escuta? Alô? Deixa eu ver agora minha internet. Lilian, me escuta? Não. Eu queria agradecer, então, a gente está com problema no som, certo? Mas eu gostaria então, de abrir perguntas. Raulina, assim, em relação às suspeitas de identificação, né, a hemólise de um paciente, né, aquele paciente que não aumenta a sua hemoglobina, né, que você vê que não aumenta a hemoglobina, pode ser uma suspeita de hemólise tardia, ou aquele paciente mesmo que diminui a hemoglobina após a transfusão, certo? Então, você deve investigar, né, através de provas de hemólise, né, e de tentar identificar um anticorpo envolvido nessa reação. Obrigado, doutor Franklin. Assim, é porque a gente vê muito isso no dia a dia, e isso, assim, me chamou a atenção, porque às vezes o paciente transfunde, e continua com, não tendo uma resposta significativa dos resultados de hemoglobina. E por conta disso, me gerou esse questionamento. Uhum. Né, lembrar que é importante a gente ficar observando esse paciente, né, transfundido, né, ele pode estar sujeito a ter reação transfusional, né, imediata, até 24 horas, ou até mesmo tardia, o resto da vida dele ele fica né, sob vigilância, né, sob hemovigilância. E é importante, nós temos um sistema, né, o SBS é um sistema que nos ajudou muito, então é importante a gente alimentar esse sistema adequadamente, né, isso em relação às bolsas de repay. Olha, a Lili está conosco agora pelo celular, tudo bom, Lilian? A Raulina perguntou sobre hemólise tardia, eu já respondi, certo? Eu estou falando aqui do reforço da alimentação adequada do SBS, que é um sistema que nos ajuda muito sobre os anticorpos, certo? E aqui a Iva pergunta, né, que estavam com questionamento sobre aluminização de transfusão de concentrados de plaquetas. Você poderia comentar um pouco sobre isso? É bem menos comum, mas quando a gente vê alguma aluminização, né, um concentrado de plaqueta, não teve hemácia e teve uma plaqueta que não era ABO compatível, a gente geralmente investiga também, porque é menos comum, mas pode acontecer, né, alguma hemáciazinha que tenha passado. Mas é bem menos comum. Mas geralmente a gente evita, né, transfusões de plaquetas, né, que não sejam biocompatíveis, que a gente sempre tenta dar algum isogrupo, mas isso pode acontecer sendo menos comum. Então, aquele paciente não está incrementando a hemoglobina, a gente acha que pode estar hemolizando, né,
ou criou um anticorpo e a gente não acha, assim, concentrado de hemácia que tem uma fenotipagem, né, que não bate com aquele anticorpo, a gente tem que olhar para as plaquetas, sim, se não tiverem sido isogrupos ou biocompatíveis. A Paula Mello pergunta sobre a irradiação. Os transplantados, né, devem ter o sangue irradiado, porque o transplante não precisa ser irradiado, o transplante hepático não precisa ser irradiado. Pois é, no hepático a imunossupressão não é tão grande, então geralmente a gente faz no renal e no de medula a gente faz, né, porque aí a imunossupressão é maior mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar a doutora Lilian aqui conosco. Pode, se a pessoa também quiser levantar a mão e falar verbalmente a pergunta, pode ficar à vontade. Eu queria perguntar para a doutora Lilian, então, assim, a doutora Lilian, ela no momento está afastada, né, mas ela até pouco tempo era a responsável técnica pela agência do HGF, a maior agência de transfusão do estado do Ceará, né, com mais de 1.500 transfusões por mês. Qual o esforço que o HGF tem feito para poder tentar identificar as reações transfusionais, para poder melhorar a segurança no paciente? Lembrando que quando a gente não notifica a reação transfusional, isso não significa que nós estamos transfundindo seguramente. Isso significa justamente o contrário, que nós não estamos vendo as possíveis reações que esses pacientes possam ter, porque é esperado que tenha reação transfusional quando o paciente é transfundido. Então, eu gostaria que a doutora Lilian comentasse o esforço que o HGF tem feito, e muito bem feito, né, para poder melhorar a notificação das reações transfusionais. Pronto, o que a gente tem feito, assim, na verdade, tiveram alguns anos que não tinha mês que não tinha nenhuma reação transfusional e a gente transfundindo muito. Na verdade, a gente sabia que tinha, só não estava sendo notificado, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de orientação, de educação mesmo, educação, né, da equipe de enfermagem, que geralmente é quem notifica mais, né, educação médica, e para a gente conseguir saber que elas existem e saber notificá-las. Então, hoje em dia está bem melhor, a gente está sempre, na maioria dos meses, a gente consegue ficar naquela nível que a gente quer de detecção de reações transfusionais, e a gente também tem feito busca ativa, né? Então, quando tem alguma febre, quando a gente sabe que tem alguma reação alérgica, ou a gente sabe que teve uma suspeita de um taco, a gente vai atrás também. Então, também tem feito mais busca ativa, além da capacitação da equipe, principalmente da equipe de enfermagem, né? E a gente também fez alguns treinamentos na equipe da agência também, porque também é importante que a agência saiba o que é, porque muitas vezes eles estão sós, principalmente à noite, né? E alguém liga para tirar alguma dúvida, alguma coisa, então também todo mundo tem que conhecer para saber identificar e saber notificar. Lembrando que qualquer suspeita, a gente orienta a notificação para a gente ir atrás de saber se realmente foi uma reação ou não. Então, gostaria de agradecer a todos novamente, agradecer a doutora Lilian, certo, que esteve conosco nessas duas aulas, né? A educação continuada ela é muito importante, tanto para a agência como para as equipes hospitalares, tanto técnicos como médicos, como enfermeiros, né? Como a administração também é importante a gente entender sobre hemoterapia, um dos 5 maiores procedimentos realizados nos pacientes internados no mundo todo. Queria agradecer a todos vocês novamente e convidá-los para sexta-feira que vem estarmos tendo aula com a enfermeira Juliana, que é responsável, coordenadora pela hemovigilância do Hemos, que vai dar uma aula sobre hemovigilância. A Raulina gostaria de fazer algum comentário. Raulina, por favor, pode falar. Sim, quanto à resposta que a doutora lhe deu para a questão da notificação, o trabalho de formiguinha que ela e a Iva vêm sempre fazendo na instituição, orientando os enfermeiros, treinando para que eles possam conhecer a importância de uma notificação, saber identificar as reações transfusionais, e quanto os técnicos, todos são treinados também, a gente é orientado a orientar outros profissionais que não têm o autoconhecimento sobre reações transfusionais, e assim, a gente
informa ao profissional que liga para a gente a importância significante, porque assim, o paciente, quando está recebendo uma transfusão e que ele manifesta alguns sinais e sintomas diferentes que ele vem tendo anterior, é importante investigar, né, a suspeita de uma possível reações, pode estar associada à transfusão, a outro fator, e esse trabalho que elas vêm fazendo lá na instituição é muito importante para ambas, tanto para o EMOS, para a nossa saúde pública e para demais profissionais, né, que queiram atuar na área, como, e principalmente na hemovigilância. Doutora Lília, a Iva, toda a equipe do HGF agradece, né, toda a equipe do EMOS agradece o reconhecimento, a gente realmente tem se esforçado bastante para poder estimular a notificação das suspeitas de reação institucionais. Lembrando que a gente deve notificar as suspeitas para depois serem investigadas e aí sim serem confirmadas, descartadas, né, serem classificadas com aqueles marcos que a doutora Lilian falou na aula passada. Doutora Lilian, muito obrigado, né, a todos um bom dia. Sexta-feira que vem estaremos novamente falando sobre hemovigilância. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Bom dia, doutora Lilian, mais uma vez.